Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. Casado há 42 anos, muitos de vocês receberam, como disse, por e-mail, né? Ele é engenheiro, mecânico, graduado em engenharia de segurança, ex-professor universitário, ex-pesquisador na área de ciência e tecnologia e atualmente ele é consultor de empresas na área de segurança e saúde ocupacional. Ela, química industrial, ex-diretora de empresa, fabricante de máquinas operatrizes, atualmente consultora e representante comercial na área de moda. Então eu queria que vocês me ajudassem a receber com uma grande salva de palmas, com muito entusiasmo, esse casal fantástico, que vem de São Paulo, para nos ajudar a adquirir um pouco mais de conhecimento, Mário e Kyoko Bezerra. A primeira parte aqui, eu vou deixar aqui com a minha sócia e esposa. Aliás, ele é meu sócio. Nós construímos esse negócio juntos. É uma vantagem, é um privilégio. A Kyoko é batalhadora, ela é incentivadora e trabalha mesmo, impressionante como ela trabalha. E eu aprendo muito com ela e com certeza vocês vão poder aproveitar também. Vou deixar vocês com ela. Vice-versa. Gente, nós somos pessoas simples, vocês já perceberam. Comuns como todos vocês, não temos nada de excepcional. No final das contas, todos nós começamos do zero nesse negócio. Não importa se você é formado, se você não é formado, se você hoje está em situação difícil, se está em uma situação mais ou menos. Não interessa. Nesse negócio, todos nós começamos do zero. Então, nós somos uma família feliz, uma família de 4 filhos que casaram e nos deram 6 netos. Uma família comum em São Paulo. Uma família muito unida, porque eu sou a mãezona, então estou sempre querendo os filhos do meu lado. Tá? E, gente, nós começamos esse negócio, como a Altair disse, antes da Emo chegar do Brasil, porque o Henrique disse que vinha um negócio maravilhoso para cá. Ele disse, e vocês vão estar nesse negócio. Bom, se o Henrique falou, quem somos nós para contestar? E a gente esteve sempre nesses 16 anos juntos dos nossos diamantes Henrique e Marlene, que eram grandes amigos e se tornaram mais amigos ainda dentro desse negócio. Então, o que nos encantou nesse negócio foi essa união, essa cooperação que nós temos. A gente trabalha em equipe. E como o Henrique disse, eu acredito em vocês. Ele dizia sempre, eu acredito em vocês. E a gente dizia, se a gente mesmo, nós não nos acreditamos, como é que ele acredita na gente? Mas precisou, gente, um trabalho sério, de leitura e ouvir muitos CDs, para a gente começar a acreditar que a gente também podia fazer esse negócio. Que a gente podia ter um sucesso em alguma coisa nessa vida, além de trabalho que a gente tinha. Porque com todo esse trabalho, Mário engenheiro, dando aula, saindo 6 horas de casa, chegando 11 horas da noite, e eu também trabalhando, a gente vivia no buraco. E sabe quando o buraco é fundo, você sabe que não vai sair dali e fica ali acomodado? Era assim a nossa vida. Que a gente sabia que não ia conseguir. Porque o que tampava um pouquinho o buraco era o 13º. A gente esperava o 13º e quando o 13º chegava já estava todinho gasto. Assim era a nossa vida. Então, quando o Henrique disse, vocês vão entrar nesse negócio para acabar com as dívidas. Ele acreditou que a gente ia acabar, mas a gente mesmo
só começando mesmo a mudar aqui, mentalmente, que você pode. A gente tem que acreditar que a gente pode fazer alguma coisa a mais na vida. A gente tem que acreditar que a diferença que você vai fazer uma diferença na sua vida. Porque se você continuar na mesmice, se a gente tivesse continuado na mesma luta de antes, tenho certeza que as dívidas seriam maiores. Porque a gente queria dar as coisas melhores para os nossos filhos. Não era luxo, era um colegial melhor, uma faculdade boa. Só. Nada de luxo de vestuário, nem de tênis. Houve uma época que meu filho disse, ele estava com, acho que 12 anos. Mãe, o tênis que eu ganhei do tio está furado, eu quero outro tênis. Eu disse, vamos até lá, você compra um... Ai, aquele preto, como é que chama? Que chute. Não, pelo amor de Deus, mãe, meus amigos não usam que chute. Falei, não. Eu só vou poder te comprar quando o papai receber 13º. Daí o que ele fez? Um band-aid no buraco. Veja o sentimento de uma mãe vendo um negócio desse. Quer dizer, a gente tira a roupa pelo filho. Então a gente tinha que fazer alguma coisa a mais nessa vida. A gente agarrou na crença, na fé do Henrique e da Marlene, de uma forma assim... Olha, nem te conto, a gente agarrou e continuamos agarrados até hoje. Porque a fé do Henrique e da Marlene nos levou a também acreditar. Sempre estivemos do lado deles. Houve épocas em que o negócio estava meio morno. Nem por isso deixamos de ir a uma open, a um seminário, uma convenção. Porque a gente sabia que se eles estavam ali à frente, a gente também devia estar. Porque alguma coisa de bom tinha que surgir nesse negócio. Porque o Henrique tinha tanta fé, sabia que as coisas iam acontecer nesse Brasil. E falei, vamos estar junto com quem tem fé. E aí começamos realmente a estar ali, firme, aprendendo a fazer um negócio. Primeiro você tem que acreditar no negócio, tem que acreditar em você. Porque se você não acreditar que você pode, você não consegue. E eu acreditei que pode. E o Mário, sempre junto ali, fiel companheiro. Ele, sabe que no casal é muito bom? Porque quando um fica meio devagar, o outro puxa, né? E muitas vezes, eu estava mais aquém do negócio, e ele, vamos lá! E quando ele estava, gente, vamos lá! Então a gente compartilhou muito dessas coisas. Mas o que eu quero falar para vocês é que, não sei se vocês sabem, estive doente um tempo atrás. Uma doença que muita gente tem. Não era nenhum privilégio eu ter ou não ter, porque eu acho que sou filha de Deus igual a todo mundo. Mas quando eu tive essa doença, eu fiquei baqueada. Baquei um tempo porque eu não conseguia sair da cama. E uma coisa que me incomodava muito era meus filhos, aquela preocupação nos olhos dos meus filhos, do meu marido. Então, gente, embora eu não tivesse bem, eu decidi que tinha que levantar da cama e fazer alguma coisa. Eu não podia dirigir ainda. Mário me ajudou muito nessa época. Então pus um motorista e retornei a todas as atividades que eu tinha com o meu motorista, ajudando. Então o que eu quero dizer com isso, essa história, eu acho que é comum para muita gente, mas eu quero mostrar para vocês o que é decidir, o que é decisão na vida da gente. Decidir fazer esse negócio para valer, porque estar no negócio é uma coisa, é muito gostoso. Ver os amigos, a gente faz tanta amizade, é uma coisa deliciosa, é uma coisa que você não acha em nenhum lugar. Porque aqui realmente você tem amigos que não têm interesse em você. Só tem interesse em ser amigo, de ajudar e fazer com que você cresça. Então, é fácil estar nesse negócio. Mas o que é decisão? Decidir fazer para valer esse negócio.
Um dia o Henrique disse, Mário, você vai ter que decidir a ser direta, porque ele sempre é distribuidor direto, hoje é platino. Quanto tempo você vai ter para chegar a direto? A gente estabeleceu a meta, decidimos e chegou. Aí chegamos a direto. Agora, você tem essas pessoas. Em quanto tempo você vai chegar a esmeralda? Foi uma decisão e nós chegamos. Então eu acho que nessa vida, o que interessa é decisão. É decidir. Decidir para valer, porque a sua vida vale. Nossa vida vale. Ou se você é jovem, ou se vocês têm a minha idade, não interessa. A minha neta, tem uma neta que está com 14 anos. Tem um outro neto que está com 1 ano. Olha, se não for gente, pela gente, eu tinha que fazer esse negócio para valer, para mostrar para meus filhos e meus netos que eu podia fazer alguma coisa a mais do que o normalmente. E nós fizemos. E você sabe, o nosso desafio maior era acreditar que a gente podia. Porque nós vimos assim de uma situação muito baixa assim, economicamente. A gente estava com muitas dívidas, muitos problemas. Então, nós tivemos que trabalhar a nossa cabecinha. Para fazer com que a cabecinha acreditasse que a gente podia fazer. E esse foi o nosso desafio maior. Acreditar que a gente podia fazer alguma coisa diferente. Então, vocês aqui, estão aqui, gente. Eu não sei em que situação hoje vocês estão. Eu não sei se está sobrando dinheiro, se está faltando dinheiro, se vocês, além de ter muito dinheiro, querem mais, querem estabilidade financeira. Eu acho que todo mundo almeja. Eu acho que o caminho é esse. Porque nesse negócio é muito bacana, porque você está em uma equipe. Todos te ajudam a levantar, te motivar. Sabe? Você não está sozinho. Você tem uma linha ascendente que te ajuda. Se você está sozinho, tem uns amigos que fazem parte do negócio que também te ajudam. É diferente de qualquer negócio lá fora. Que lá fora você tem competição. Aqui você tem parceria. Nós somos uma equipe. É diferente. Então, deixa eu ver, eu já perdi. Então, e vocês aqui, tenho certeza que cada um tem uma história para contar. Tem uma história aqui, todos nós temos uma história. Qual será a história que você vai estar contando daqui a alguns anos aqui? Eu gostaria de estar sentado aí, ouvindo a sua história. Porque nós temos muito a aprender com outras pessoas. Não interessa que eu seja esmeralda hoje, eu tenho certeza, tenho muita coisa a aprender com você. Porque a vida é assim, um ensina o outro, não é? E você sabe que a gente faz muito trabalho com o grupo, de workshop, dia de sonhos. A gente trabalha muito sonhos com as pessoas. Porque se você levantar, cutucar as pessoas e mexer no que elas querem da vida, elas acordam. Às vezes a gente está tão acomodada como a gente estava 16 anos atrás, naquela situação tão acomodada dentro daquelas dívidas. Mas chegou uma pessoa um dia e cutucou a gente. Isso incomodou. Sabe quando incomoda? Você vai fazer alguma coisa para sair daquele incômodo. É isso que aconteceu com a gente. Então é bom, gente, que vocês tenham alguma coisa na vida que incomode. É um filho que reclame, que quer um tênis novo.
É um filho que quer fazer uma faculdade que vocês terão que pagar e vocês não podem. Eu não sei, às vezes é uma coisa tão pequenininha que você ali está te machucando. Mas nesse negócio, estamos aqui para ajudar um ao outro. Então, de repente, é uma coisa que você não acredita que pode, como a gente não acreditava, e estamos aqui falando. Até parece que as coisas foram fáceis. Não foram. Mas tem certeza, gente. Com perseverança e luta. Não, olha, é uma perseverança que não é nada demais. É só você fazer todos os dias o que tem que ser feito. Todos os dias. Escuta, a gente toma banho, a gente bebe água, a gente se apronta. Então, coloque no ritual da sua vida mais esse negócio. Está tomando banho? Eu falei, poxa vida, preciso fazer uma nova lista. Tomando banho? Começa a pensar nas pessoas que você pode convidar. Você está fazendo compra. De repente você fala, puxa vida, aquela pessoa gosta desse negócio. E essa pessoa eu esqueci de convidar? Então, a sua lista, gente, é muito importante. Então você tem que ir fazendo uma lista automática. Sai uma pessoa, coloca outra e você sabe que se torna tão automático esse negócio e tão gostoso que vira brincadeira. Pra gente hoje, eu e o Mário, esse negócio é uma coisa maravilhosa. A gente adora esse negócio. É uma brincadeira. A gente vai pelas viagens pelo mundo aí e a gente encontra as pessoas com aquela alegria. Nossa, antes era só reclamar porque não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro e não tinha dinheiro. Agora não, a gente encontra as pessoas com outro sorriso de esperança, porque a gente dá mostra de que nós conseguimos, então vocês também vão conseguir. Se nós conseguimos, gente, vocês vão conseguir. Porque o negócio é automático. É fazer, é fazer. E o que que? Eu ia falar um negócio aqui. E você sabe que quando nós começamos, não havia sistema. A gente fazia assim, porque o Henrique estimulava. Vamos fazer, porque vocês vão sair desse buraco. Vocês vão estar sempre com a gente. Não tinha sistema, não tinha fitas, não tinha CDs, que hoje são CDs. Livros também, ninguém falava em livro. Eu gostava de ler, mas só gostava de ler romance. Romance, o que são romances? São histórias de outras pessoas. E eu queria a minha história. Eu queria uma história bonita para mim. Então o Henrique disse, você vai ter que fazer o que tem que ser feito. E o que ele falava, a gente fazia. Graças a Deus, ele nunca falou nada de errado, porque tudo que ele falou, a gente fez, né? Mas as coisas foram acontecendo. Estamos há 16 anos nesse negócio. O negócio Emos subiu. Depois, chegou na calmaria. Depois na mais calmaria. E a gente continuou. Sempre ali, junto com os nossos uplines. Sempre. Porque a gente sabia. Se ele continua nesse negócio, é porque alguma coisa de bom tinha no final daquele túnel. Porque ele acreditava nesse negócio piamente. A gente até que balançou um pouquinho, mas ele nunca ficou firme. Então o que eu quero dizer para vocês é que esse negócio, além da gente ter ganho muito dinheiro, muitas viagens, nós conhecemos Brasil quase todo. Prêmios que nós tivemos em viagens, para o Sauípe, para os 3 clubes médios, Guarujá, o Hotel Alpino de São Roque. Fomos 3, 4 vezes para Orlando. Tudo pago pela Emo e todas essas viagens. Fomos para Cancún, Aruba. Nós fomos agora, há pouco tempo, nós estivemos em Los Angeles, em Ada, Michigan. Estivemos em São Francisco.
e tantos outros, Porto Rico. Gente, se não é pelo dinheiro, valeu pelas viagens. Porque nessas viagens você não vai estar só. Você está com o seu grupo, naquela alegria tremenda. É uma festa. Faz um bem para a saúde que vocês não fazem ideia. Às vezes você está assim em casa com o filho que tem não sei o quê, brigou com a nora, está infeliz e não sei o quê, não é? Às vezes até a gente. Mas o fato de você poder ver que nesse negócio tem um futuro para você e para os seus filhos, e que fora esse futuro ainda você consegue essas viagens maravilhosas, e nessas viagens você ainda ganha. Em São Paulo, da minha casa até Cumbica eu ganho o táxi. Cumbica, enquanto estou lanchando, eles pagam lanche lá no aeroporto. Depois é tudo por conta da Emo. A mala você vai encontrar no seu quarto a mala e os presentes. Gente, você é tratada assim, em nenhum outro lugar eu fui tratada desse jeito. É uma sensação assim de alegria, de satisfação, de trabalho bem feito, sabe? Que a gente diz, valeu. Valeu porque estamos aqui e estamos com os amigos, porque sozinho não tem graça. E lá a gente estava com os amigos. É isso que é gostoso nesse negócio. A gente faz com os amigos, a gente ganha amigos e a gente tem toda essa plateia de amigos. Gente, onde a gente vai, a gente faz amigos. Em outro lugar não é. Eu não vou falar nada de outros lugares, porque eu não tive experiências boas em outros lugares. Mas depois que eu comecei a fazer esse negócio, o meu plano A de trabalho, que é representação comercial, melhorou muito, porque eu aprendi a fazer o meu plano A do trabalho com o mesmo espírito desse negócio. Então, eu enxergava tudo verde, roxo. Agora enxergo cor-de-rosa, azul claro. Porque você faz as coisas acontecerem. Olha, não vou falar muito, porque depois eu vou voltar. Tá bom? Mário, por favor. Gente, olha, deixa eu falar para vocês. A minha satisfação é muito grande estar aqui com vocês. Porque eu quero que o Brasil estoure. Estoure para valer. Porque nós precisamos de mais esmeraldas, dedês. Olha, estamos lutando e vamos chegar a diamante. E queremos vocês junto com a gente. Tá? Obrigada. Falei para vocês que ela gostaria de morar no Rio, né? Porque vocês têm uma coisa aqui que nós não temos lá. Que chama? Praia. Agora eu pergunto, vocês todos vão à praia sempre? É um ou outro que vai, né? A maioria não vai não, né? Mas ela quer uma praia, não para... Ela quer uma praia para andar. Para fazer caminhada. Ela acha que com isso eu vou dar uma emagrecida. Eu também acho que vai acontecer isso. Agora não sei se eu vou me dar bem aqui no Rio, não. Por causa do futebol. Lá em São Paulo, eu sou São Paulo. Aqui no Rio, eu morei 1 ano no Rio. E eu escolhi um time. Faz tempo e naquele ano o meu time foi campeão. Vamos ver quem é que sabe. Eu morei, não foi no Rio, eu morei na verdade em Volta Redonda, que eu fiz um estágio lá na siderúrgica. E casualmente eu me envolvi, né, com a cidade, com o futebol do Rio de Janeiro, e eu escolhi um time, e aquele time, obviamente eu escolhi porque ele estava bem, e ele no fim foi campeão. 1960, quem sabe? 1960 ele foi campeão, quem foi? A América. Era o grande adversário, realmente foi o Fluminense, foi numa final. O Fluminense estava forte e o América também foi. E depois que eu fui embora, o América ficou bravo lá, ele foi embora, então agora não vou ganhar mais título nenhum. E não ganhou mesmo, né?
Nem joga mais, né? Alguém está falando, esse time nem existe. Tá em que divisão do Rio? Segunda ou terceira, ninguém sabe dele. Eu sei que é o Ameriquinha. Gente, aqui eu falo tanto no Henrique, mas ele é importante, essa pessoa, na vida da gente. E acho que na vida de todo mundo, que é ele, na verdade, que está segurando essa EMA no Brasil e agora está tudo voltando. Não é só ele, mas principalmente ele. Como é que apareceu? Como é que ele apareceu na nossa vida? Eu era, como engenheiro, eu dava aula na faculdade, era professor universitário. E dei aula por muitos anos, inclusive aposentei como professor universitário. Mas teve um tempo que eu fui trabalhar fui contratado para trabalhar num órgão público do Estado. E eu era diretor técnico daquele órgão, que era o órgão que fazia análise dos projetos de investimento do Estado na área de ciência e tecnologia. O órgão que analisava onde que o governo devia pôr dinheiro em pesquisa científica e tecnológica. Vocês imaginam que se num órgão que analisa onde põe dinheiro, é porque ele controla dinheiro, né? Era dinheiro do próprio governo e dinheiro também de bancos de desenvolvimento. Então vocês devem imaginar também que o que tinha de gente importante que vinha falar com a gente para obter os benefícios. Não é muito diferente do que a gente escuta hoje. E eu não conseguia me enquadrar em maracutaia, cambalacho. Eu e as pessoas que faziam parte do trabalho que eu fazia. Eu procurei fazer sempre um trabalho sério, e as pessoas, o meu grupo, era principalmente de engenheiros e economistas. E a gente foi bem. A gente durou, acho que, uns 3 governos. Aí chegou um diretor lá do departamento que aquele percebeu que eu estava atrapalhando os planos dele. Então eu estava de férias, ele ligou e falou, olha, eu não queria atrapalhar as suas férias, mas eu queria o seu cargo. Legal, foi um final de férias maravilhoso. Falei, então, pega meu cargo. Em menos de uma semana eu estava trabalhando em outro lugar. Estava trabalhando na Fiesp. Fui contratado para ser consultor, assessor técnico da Fiesp. Foi um período maravilhoso que trabalhei com empresários muito importantes, de muita visão, muita projeção, e eu aprendi bastante. E eu estava muito bem na Fiesp. E tinha um amigo que trabalhava comigo, e que ele também prestava uma espécie de assessoria no Conselho de Tecnologia. Eu estou falando num tempo em que a informática estava começando a ganhar corpo nos organismos públicos. E ele me falava de um homem, que era o presidente do conselho, que era um homem de muita visão, que eu precisava conhecer. Eu perguntava, mas o que ele faz? Ele é o diretor-geral do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, que é o IPT, que fica dentro da cidade universitária. Eu falei, não quero muita conversa não, né? O Instituto de Pesquisa Tecnológica é uma empresa do Estado. E eu não quero mais saber de negócio de governo não, já tenho uma experiência péssima. Não quero. Mas você precisa conhecer, o cara é legal, o cara é bom, você vai ver, ele tem umas ideias, nós vamos ganhar muito dinheiro com ele. Mas é do Estado, eu não quero. O que custa você falar com ele? Ele insistiu, um dia eu falei, tá bom, vai, eu falo. Aí passou um tempo, ele ligou. Para mim, alguns já conhecem a história. Ele na cidade universitária e eu na Avenida Paulista, que é onde fica a Fiesp. Era final de tarde, ele era o Henrique. O Vilar falou muito de você e tal. Quanto tempo você demora para chegar aqui na cidade universitária? Eita, nesse horário? Vamos, 1h40, 40 minutos. Não tem esse tempo todo não. Vamos conversar por telefone? Vamos. E a gente conversou por provavelmente 1h30, mais ou menos. E num dado momento ele falou a frase célebre que eu cito até hoje. Ele falou assim, Mário, fui com a sua cara. Nunca tinha me visto. Depois a gente se encontrou e ele me fez uma proposta, porque eu tinha por causa do relacionamento empresarial daquele trabalho que eu tinha feito, na área científica e tecnológica, e por causa também do trabalho na Fiesp, eu circulava no ambiente empresarial. Inclusive, eu era o representante da Fiesp na ABNT, aqui que se reunia mensalmente no Rio de Janeiro, no prédio do Bola Preta. Alguém já ouviu falar isso?
CSN lá, né? Cinelândia. Ali tem qualquer coisa, a Companhia Siderúrgica Nacional também lá. Então, me lembro disso. Então ele me contratou para ser a pessoa que ia ajudá-lo no relacionamento externo. E ele contratou uma outra pessoa que ia ajudá-lo no relacionamento interno do Instituto. E foi isso que aconteceu. 3 meses depois estava exatamente o contrário. O meu colega, que era para cuidar da parte interna, ele fazia o relacionamento externo. E eu era o secretário-geral do Instituto. Como secretário-geral do Instituto, eu convivi muito com o Henrique Almeida. Ele é muito competente. Ele não é uma pessoa normal. Ele não é um professor, um bom professor normal. Ele é uma pessoa que está acima da média em termos de inteligência, capacidade de relacionamento e, principalmente, gente, visão. Visão. Então, ele ofereceu a amizade dele e os conhecimentos dele. A gente fez essa amizade, esse relacionamento. Eu lutei para conquistar isso. Ele era muito exigente, mas eu consegui. E ele ofereceu amizade, não só dele, mas como da família dele, que ficou amiga da Marlene. Então a gente passou além do trabalho, a gente passou a conviver. Ele também torce para São Paulo. Ele também gostava de jogar futebol. Ele gosta de esporte. Ele joga sinuca como poucos. Não se atreva a desafiar o Henrique em sinuca, porque ele é muito bom, a não ser que você seja muito bom também. E ele tem, tudo que ele resolve fazer, ele faz muito bem. Então eu fui aprendendo, vivendo com aquela pessoa, e ele falava: você, Mário, você trabalha muito. Eu falei: trabalho, Henrique, eu preciso pagar muita conta. Ele falou: mas tem formas de você trabalhar menos e ganhar mais. Você tem que usar a cabeça, você tem que... Então ele começou a me ensinar essas coisas. E comecei a viver o mundo que ele participava, e eu via que era isso mesmo. Comecei a prestar muita atenção. Então ele passou a ser muito importante na minha vida. Então, quando numa viagem para o Rio de Janeiro, ele falou do negócio Amway, ele dirigindo, eu do lado, a Marlene aqui eu atrás, isso foi mais ou menos em outubro de 91, setembro, não sei. Ele falou: vê um negócio aí maravilhoso para o Brasil, nós vamos resolver as nossas vidas, nós vamos viver muito bem. Eu falei: nossa, que legal, né? Eu achava, que bom, mas que negócio que é esse? Ele falou: eu estou aprendendo ainda, eu vi lá esse negócio nos Estados Unidos. Você não escova dente, toma banho na sua casa? Lava roupa? Toma, sim. E você usa o quê? A gente compra lá no supermercado. Eu falei: então, você passa a comprar de uma empresa. Você vai achar tão bom, os produtos são tão bons, que você vai falar para o teu irmão, para o teu primo, para o teu vizinho, para os teus amigos, e eles vão fazer também. E você vai começar a ganhar dinheiro com isso. Eu falei: mas Henrique, sabão, pasta de dente? Naquela época eu era professor universitário e trabalhava no instituto de pesquisa. Eu não me vejo fazendo isso. Ele falou: e com 10 mil no bolso, você se vê ou não? Olha só, né? O que é uma pessoa de visão. Eu estava olhando o quê? Meus olhos, quando ele falou no sabão, na fazenda, ele viu o que meus olhos viram? O trabalho, a chatice de falar para as pessoas que tem que escovar dente, ou o que eu ia vender. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas pasta de dente é uma coisa que não tem... Pasta de dente, gente. Se ele falasse helicóptero, avião, você vê como a cabecinha é fraca? Que adianta avião? Você não vende nenhum em 10 anos? Agora, pasta de dente, essa nossa aí, você vende quantas quiser. Eu não é. Em termos de resultado financeiro, isso é muito mais interessante. Então foi isso. Com 10 mil você se vê? Eu falei: dá para ganhar isso? Ele falou: dá, depende de você. Então, vamos fazer. Então nós começamos a fazer realmente. Era um mês antes do negócio abrir na Amway. A gente entrou um monte de contrato lá, nós fomos 12% no primeiro mês. Vocês acreditam nisso? Primeiro mês nós fomos 12%. E no segundo nós fomos 6%. Porque a gente não entendia nada. A gente não sabia nada. A gente não sabia que era para usar, nem que era... A gente quase não tinha produtos. Demorou para a gente entender que a gente tinha um negócio de produto que a gente ia pelo menos usar. E, quem sabe vender, mas falar para os outros também, eu não é. Aí nós fomos fazendo assim, era entusiasmante, porque muitas pessoas faziam. E a gente ficou um ano balançando lá, 6, 9, 12, 12, 6, 9, 9. Foi assim. Aí os americanos falavam assim: tem que ouvir umas fitas. Ah, tá brincando. Eu vi uns pedaços de uma, tá brincando.
Que isso? Professor universitário? Aprender por fita? Não passa na cabeça de ninguém da área de educação isso. Naquele tempo. Agora as empresas sabem que essa é uma das formas mais contundentes de aprendizado. Só que não é fita, agora como é que chama? CD. Mas naquele tempo, estou falando mais de 15 anos atrás. Imagina, isso não é possível. Cabecinha. Não entendia as coisas, mas achava que sabia. E eventos. Tinha alguns eventos. E eu não entendia. Por que eu tenho que pagar evento? Os caras vêm aqui e falam que ganham milhões. E eu tenho que pagar? Cabecinha. Cabecinha de empregado, que eu fui a vida inteira. O empregado é assim. Ele não entende de um negócio que se chama investimento. Ele troca tempo por dinheiro. Tempo por dinheiro, a vida inteira. Eu faço isso se eu ganhar isso, eu faço isso se eu ganhar isso. E, portanto, eu vou ficar limitado ao que eu ganho, e quem determina o que eu ganho não sou eu, é quem me paga. É isso que o empregado está limitado a esse nível de compreensão. E eu não entendia, porque eu comecei a fazer esse negócio com 51 anos. Acabei de revelar a minha idade. Escapou. Escapou. Mas 51 anos, a maior parte desses 51 anos, trabalhando para os outros, o meu raciocínio era esse. Não era de empresário, não era de dono de negócio. Era de quem trabalha para os outros. Por que eu vou investir? Por que eu vim aqui para o Rio de Janeiro? Porque a Fiesp me pagava. E eu vim aqui, trabalhava e pronto. E apresentava os relatórios. Vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo, eles pagavam tudo. Eu almoçava em lugares maravilhosos e pagava. Quando chegava no fim de semana, quem tinha que pagar a conta? Durante a semana, a Fiesp pagava os encontros, almoços empresariais. E no fim de semana, quem pagava? Eu. Então, onde que a gente ia almoçar, Kyoko? No Gato que Ri, né? Porque era eu que tinha que pagar. Aí eu ia pagar o quê? Onde o meu dinheiro alcançava. É, isso aí. Então, o que eu quero dizer para vocês, foi um processo complicado, principalmente na minha cabeça. Kyoko menos. Kyoko nasceu num ambiente empresarial. A família dela era empresária. E era eu que estava à testa do negócio. E eu tinha essas dificuldades. Eu estava confessando agora há pouco que, como nós fomos 12% no primeiro mês, logo nos primeiros meses nós éramos convidados. Pessoal que 12%, vem até o palco, e a gente ia lá, né? Caramba, nós éramos um bicho raro. 12% com 3, 4 meses de negócio. E teve um seminário que eu falei assim para todo mundo ouvir. Eu não concordo com esse negócio da gente ficar pagando seminário. Gente, isso deve estar gravado, viu? Eu tenho uma vergonha do que eu falei. Mas eu vou falar para vocês porque faz parte do processo e, portanto, vocês precisam saber. Eu não concordava em pagar. Eu falei para o meu diamante, que vinha muito no começo, chamava-se Brigheart. Por que eu tenho que pagar? Seminário? Se vocês ganham tanto, ele falou, mas eu já construí o meu negócio. Se você não vai construir o seu, não entrava. Está entendendo? Você vai ganhar quando você construir o seu. Eu construí o meu. E estou oferecendo para você a oportunidade de você construir. Você construa o seu. E para você construir, você precisa investir. Então eu me lembro, vinha Brigheart, vinha Jimmy Hayes, vinham os americanos. Então eu comecei a entender que os americanos eram bons. Aí tinha um seminário e eu tinha um seminário no mês seguinte. E já tinha um papelzinho do seminário. E tinha que pagar. Na época era 15 ou 20 reais, não me lembro quanto que era. Acho que nem sei se era real. Não me lembro a moeda. E eu falava assim, e ainda mais, gente, o cara nem americano é. Quem vem falar aí é um tal de Fernando Olivar. Gente, eu falei isso. Alguém ouviu? Alguém viu Fernando Olivar? Um dos melhores que já apareceram aqui. Eu falei isso. Imagina,
E o palestrante é um tal de Fernando Olivar. Eu quero dizer para vocês que eu cometi todas as asneiras possíveis. Portanto, quando alguém fala que não consegue, eu não acredito. Porque eu fiz tudo quanto é bobagem. Todas possíveis. E o negócio cresceu, porque tinha que crescer. Porque quando começamos a entender o poder das fitas, as fitas eram poderosíssimas. Demorou mais de um ano para a gente entender. Para vocês terem uma ideia, ao final do primeiro ano, que a gente trabalhava e não saía do 9%, do 12%, a gente não passava dos 6.000 PVs. 6.000 PV o que era? 15. Era o máximo que eu conseguia, mas a gente caía, 4.000, 3.000. A gente não passava disso. Aí houve um momento em que, não era só eu não, hein? O meu upline também. E outras pessoas do grupo dele também. A gente parou e falou, olha, tá alguma coisa que nós não estamos fazendo certo. O pessoal que ouve fita está crescendo. O pessoal que faz nos eventos está crescendo. Um ano depois, dia 9 de novembro de 92, histórico dia na rede do Henrique Almeida, ele fez uma reunião para toda a rede para ensinar um negócio chamado Padrão de 8 Passos. Um ano depois. E tinham 2 outros conceitos que a Rosana ia ter que falar, um e eu ia ter que falar outro. Ela falou, Marião, eu falo o que é Go-Getter, mas Quicksilver é muito complicado, eu não vou explicar não, você que se vire. Então nesse mesmo dia eu expliquei o que era Quicksilver. Alguém lembra que teve esse conceito também? De Quicksilver? E lembra do conceito de Go-Getter? Então, gente, demorou um ano para a gente entender que havia um negócio chamado sistema. Sem sistema não funciona. Demorou um ano. Mais um ano e pouco depois, eu não tinha 5.000, 6.000 PVs, não. Eu tinha 10 vezes mais isso. Quem foi o responsável? O sistema. Porque não é só que nós passamos a usar o sistema. É que nós passamos a mostrar para as pessoas que nós estávamos fazendo isso. E as pessoas fazem o que os líderes fazem. Então, muita coisa não acontece na rede das pessoas porque elas não fazem. É lógico que as pessoas ficam olhando, então não vão fazer também. Percebe isso? Aí a rede cresceu, nós qualificamos, havia a qualificação de pérola, na época nós somos pérola, depois nós somos a esmeraldas. Nós somos a esmeralda junto com Rosana e junto com Rosana e Maurício, junto com Ciro e Débora. Foi no mesmo seminário. Nós chegamos a esmeralda, os 3. E nós chegamos chegamos num nível financeiro que a gente nunca tinha estado. Lembra que o Henrique falou uma vez? O que você acha de ter 10 mil no bolso? Lembra no começo da história? Gente, 10 mil e foi muitas vezes muito mais. A gente não está acostumado com isso. Nós passamos a viver num padrão de vida que a gente não acreditava. Pagamos dívida, tocamos de carro, passamos a viver melhor. Aí cometemos mais alguns erros. Passamos a gerenciar, administrar. Aí a Emo também... A Emo não. O dólar também resolveu colaborar. Foi ainda em cima. A gente não era tão consistente como a gente achava que era. Então, nós participamos daquela queda, mas nós nunca abandonamos o barco e sempre ficamos acompanhando o nosso diamante. Porque, como eu disse para vocês, ele é uma referência. Porque ele é uma pessoa de visão. Isso ele demonstrou sempre, na vida toda. No plano A, ele foi diretor-geral daquele instituto. Antes ele tinha ocupado cargos altíssimos. Ele foi diretor de informática de um banco. Na época que os bancos estavam instalando os caixas eletrônicos, que era uma coisa... Na época, puxa, como é que vai ser isso? A gente ficar tirando dinheiro de uma caixa em vez de tirar dinheiro dentro do banco. Depois ele foi presidente da BNT. Ele é uma pessoa, um expoente, né? Foi cogitado para ser ministro. Graças a Deus não foi isso, ele falou até para vocês ouvirem naquela ocasião. Então é uma pessoa que sabe onde está indo. Então a gente fica olhando para ele, onde ele está indo, onde ele está olhando, a gente tem que fazer a mesma coisa. E ele nunca deixou de acreditar nesse negócio, então nós também ficamos juntos. O negócio caiu para um patamar que a gente estava navegando no mar tranquilo, mas os resultados já não eram os mesmos. A gente continuava tendo uns bons resultados, mas não tão bons como antigamente. A gente continuava ganhando prêmios, viajamos para muitos lugares, mas algumas qualificações já não estavam acontecendo.
A coisa estava assim no marzão, paradão, vocês sabem muito bem. Aí aconteceu um fenômeno chamado, que veio do México, como é que chama esse fenômeno? Mário Rodrigues. Eu sou uma pessoa afortunada. Ninguém sabia que era o Mário Rodrigues, ninguém sabia nada. Ninguém sabia nada, apenas sabíamos que era uma convenção e que íamos ter palestrantes. Um dos palestrantes era um mexicano, Esmeralda, chamado Mário Rodrigues. E o Henrique falou: Mário Bezerra, dá para você buscar o Mário Rodrigues no aeroporto? Quem foi o sortudo? Eu. O primeiro que ficou sabendo da profundidade dinâmica no Brasil fui eu. Aí ele veio no caminho do aeroporto até. A viagem foi atribulada, ele não conseguiu viajar do México para o Brasil porque teve cancelamento de voo. Ele teve que ir para Santiago, não sei se alguém lembra dessa história. E de Santiago ele teve que vir para cá, então ele era para chegar de manhã, acabou chegando à noite. E eu estava lá, peguei, era sexta-feira, e na sexta-feira tem a reunião dos líderes da convenção. E o evento começa no sábado, não é assim que funciona? Então ele chegou atrasado para a reunião da sexta-feira. Mas ele me deu as informações. Ele falou: Mário Rodrigues falando para Mário Bezerra, eu tenho um plano de trabalho que é fantástico. Você vai requalificar Esmeralda e você vai chegar a diamante. Mas eu não posso falar isso sem autorização do Henrique. E quando ele chegou, a reunião de líderes já estava rolando. Então o Mário Rodrigues não falou nada. Mas eu falei para o Henrique: Henrique, antes de dormir você tem que falar com o Mário Rodrigues. O que é? Você tem que falar. Você me conhece, não conhece, Henrique? Você tem que falar com o Mário Rodrigues antes que o dia se acabe hoje. Aí terminou a reunião de liderança. Henrique, Círio e eu fomos para o apartamento do Mário Rodrigues lá no hotel. Ficamos até umas 2, 3 horas da manhã. O Henrique, obviamente, captou rapidinho. No dia seguinte, sábado, o Mário Rodrigues estava falando sobre a profundidade dinâmica, que foi o que deu o boom no negócio de novo. Só que o jeito do Mário Rodrigues, a técnica dele era correta. Nós é que começamos a fazer errado. E aí a Amy caiu de pau em cima da gente, certo? Mas a técnica dele está correta desde o início. Então como é que nós estamos fazendo agora? Bom, o fato é o seguinte: cresceu, tanto cresceu que nós estamos aqui. Tudo isso começou com o Mário Rodrigues. Vocês têm dúvida disso? Não, né? Então, só que agora nós temos algumas correções a serem feitas em função um pouco das bobagens que nós fizemos aqui no Brasil, de não seguir corretamente a receita, um pouco em função das observações que a Amway fez. O fato é que nós estamos fazendo isso lá nos nossos grupos, lá em São Paulo. Espero que vocês estejam fazendo aqui. Se vocês não tiverem e quiserem que eu conte, na segunda parte eu conto como é que é. E os nossos grupos estão crescendo. E estamos qualificando muita gente. Todo mês tem uma qualificação lá. O mês passado tivemos um novo Silver e um novo Platinum, né, Mariana? Novo Platinum. O mês passado foi uma nova Gold. Então estão acontecendo os patrocínios. As qualificações. Por que elas estão acontecendo? Porque a coisa está voltando a crescer. E está crescendo de uma maneira profissional, correta e de acordo com as regras da Amway. E não é por outro motivo que os grupos estão crescendo e vocês também estão crescendo. E na segunda parte eu quero falar um pouquinho de técnicas. Vocês concordam ou não? Mas antes da gente ir para o intervalo, eu vou perguntar para vocês: vocês querem que eu fale coisas gostosas de ouvir ou vocês querem que eu fale as coisas que vocês têm que ouvir? Acho que não você especialmente, mas os outros. Entendeu? Não você especificamente que está me olhando, mas os outros ouvirem, principalmente o pessoal da sua rede. Vocês querem que eu fale coisas doces ou posso falar o que o Henrique mandou falar? Pode? O pessoal está falando assim: pode falar. O que quer dizer isso aqui? Pode falar? Tá bom, então, gente. Então, depois tem um intervalozinho agora? Tem um intervalozinho, a gente faz um intervalozinho e depois a gente continua. Tá bom? Tem um reconhecimento também. Tá bom, gente. Por enquanto, muito obrigado. A gente volta mais tarde.
Este é o final do programa.